Na noite de hoje, eu gostaria de refletir, com a permissão de Deus e com a autoridade das Escrituras, sobre o crente dodói, entre aspas, e a hipersensibilidade emocional. É necessário, lamentavelmente, que eu pregue sobre isso, porque há surgido uma geração de crentes fracos, tanto espiritual como emocional. É o que eles hoje chamam de geração Nutella. Gente que não suporta pressão. São pessoas que, ao serem repreendidas, ficam magoadas. Ao serem alertadas, fazem biquinho, te bloqueiam no WhatsApp, não conversam mais com você. São pessoas que, se você não cumprimentar, ou às vezes simplesmente não atender aos seus desígnios, à vontade, se não for do jeitinho da pessoa, ela vira o rosto e ela não frequenta mais a casa. Eu não vou mais à igreja, o pastor não me visitou, eu não vou mais à igreja, porque aquele irmão, ele me olha de forma mal encarada, ou porque aquela irmã, ela é fofoqueira, eu acho que ela esteja falando sobre mim, e etc. O crente verdadeiro, o cristão autêntico, ele precisa desenvolver a resiliência e a capacidade de suportar dor, aflição, pressão. Um cristão verdadeiro, ele tem que entender que aqui, como soldado, ele precisa, no seu treinamento, sofrer. Pastor, mas não é para isso que eu me converti. Eu me converti acreditando no mundo ideal, e até o próprio Senhor Jesus, ele sabia disso, e disse, olha, o meu reino não é aqui. Aqui ele não foi tratado como ele merece ser. Nós bem sabemos que ele foi, inclusive, mal falado, falsos testemunhos contra ele, escarnecido, esbofeteado, carregando aquela cruz, que devido à sua fraqueza, ele não conseguia carregá-la, sendo açoitado, xingado. Ele entendia que o reino dele não era aqui. E o que queremos é um mundo ideal, um mundo onde todas as pessoas se amam, que as pessoas se cumprimentam, que as pessoas desejam bem uma à outra, ou seja, um mundo sem inveja, sem ciúme, sem corrupção, sem falsidade, sem mentira, onde os carros não precisam de tranca, nem de alarme, nem de seguro. Esse seria o mundo ideal, mas ele não existe. Há o mundo real, no qual você e eu estamos vivendo, no qual esta igreja está inserida, e precisamos então nos comportar como quem precisa combater, e combater bem o combate. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse é apenas o versículo introdutório, porque há muito o que ler e meditar no tocante à resistência, à disposição ao sofrimento. Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia nos diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quando se fala sobre todas as coisas, irmão, são todas as coisas mesmo. Daqui a pouco nós veremos que coisas são essas, boas e não boas, ou seja, ruins. Vamos orar. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. O objetivo deste sermão, da exposição bíblica, é para que a palavra do Senhor, ao penetrar nos corações, possa fortalecer esta igreja, possa encorajar os irmãos, possa fazer com que aqui, no nosso meio, pessoas possam cada vez mais estarem dispostas a lutarem com coragem, com ousadia, sem covardia, sem medo, seguras de quem tem crido. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. E se porventura há alguém entre nós que não é salvo, que possa nesta noite entregar-se ao Senhor Jesus Cristo sem reserva. Ó Pai, muito obrigado
porque o Senhor nos salvou com propósito e ajuda-nos a cumprirmos a carreira que nos foi proposta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados, o cristão verdadeiro, ele, no seu trabalho, é exigida uma alta performance espiritual. Ele é capaz de resistir às privações, solidão, escárnios, humilhação, perseguição, opressão maligna e ainda assim permanecer firme. É esse tipo de cristão que eu gostaria de visualizar, de dar testemunho aqui nesta igreja. Gente que, apesar dos problemas, das dificuldades, das intempéries da vida, permanecem firmes, inabaláveis, porque têm construído a sua casa sobre a rocha. E podem vir então os ventos, as tempestades, e ela não se abalará. E bem sabemos que a nossa rocha é Cristo. Se você apoiar a sua vida na sua profissão, na sua saúde, na sua beleza, na sua popularidade, ou em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, a sua casa, ela será derrubada. E às vezes nem é necessário uma tempestade, apenas um empurrão, e tudo que você construiu por anos irá abaixo. Abra comigo a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo. Vá comigo a 2 a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Aqui nós temos recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Circulem, se tem uma caneta, palavras que envolvam sofrimento, ou sofrer. Verso 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Esse é um chamado, uma convocação a ser um bom soldado de Jesus Cristo, não um soldado da reserva, não um recruta, mas um soldado que está em confronto, em um embate, deve lutar e militar legitimamente, estar disposto a sofrer. Verso 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aqui nós não fomos alistados para irmos para um resort, não fomos alistados para sairmos de férias para a praia, não fomos alistados para termos ali uma amostra grátis do céu ou do paraíso. Nós fomos alistados, igreja, para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos no verso 9, por isso, o quê? Sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Não que ele fosse um malfeitor, mas da mesma maneira que o malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Podem me prender, podem me açoitar, podem fazer com que eu sofra, mas eu não me calarei. A palavra do Senhor, ela não será presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, por amor da igreja, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Verso 12, se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Irmãos, esse é o apóstolo Paulo. Essas são as recomendações paulinas. Eu pergunto, você, ao se converter, você imaginava que a vida cristã, ela era baseada numa convocação de homens e mulheres à luta, a um combate, ao sofrimento? Porque essa é a dura realidade. Mas infelizmente surgiu entre os cristãos uma turma hipersensível. São pessoas sem estrutura emocional. São pessoas que põem dificuldade em tudo, choram facilmente e sempre têm desculpas para explicarem os seus fracassos. São pessoas que põem dificuldade em tudo. Se ofendem até mesmo com a própria sombra. E se houver alguma pessoa assim no nosso meio, com uma mensagem
deste nível sairá daqui ofendida comigo, magoada comigo. O pastor foi muito duro na noite de hoje. Ele não podia fazer assim. Ele não tinha esse direito. Ele não respeita a minha dignidade, o meu estado emocional. Ele não sabe o que eu passei. Ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele fala assim porque ele não me conhece. Se ele me conhecesse, ele saberia por que eu estou assim, tão hipersensível. Tem pessoas que têm hipersensibilidade física. Por exemplo, dependendo, urticária. Se a pessoa tem problema com determinadas plantas, ou até mesmo com o sol, rapidamente a pessoa ela fica toda inflamada, ela empola, ela tem uma alergia em razão dessa hipersensibilidade. Existem pessoas, quando a pessoa está hipersensível, a sensibilidade ele é muito grande, então dói. Só de encostar, ai, está doendo, não encosta. Tem pessoas que são assim. E que você, em nome de Jesus, não seja assim. E se foi, que foi. Para hoje não. Para amanhã não. Porque eu peço, eu rogo a Deus que os irmãos aqui possam ser fortes. Couro de crocodilo, de jacaré. Não vai ter um estilete que vai cortar facilmente. Não vai ser um tapinha. Não vai ser uma rejeição. Se o patrão, no emprego, se o patrão fizer uma cara feia, se o patrão te chamar a atenção, quero sair, não é para mim. Ei, um pouquinho mais de brio, um pouco mais, não, pode bater que eu aguento. É só isso? Tem mais? Irmãos, ou nós nos fortalecemos, ou sempre seremos vulneráveis. E eu vou te dizer uma coisa, até no reino animal, sempre o mais fraco vai ter problema. Se torna vítima. Cuidado para você não se vitimizar. Se o sujeito for corajoso, pode ser um galinho, galinzé, que ele vai colocar muita gente grande aí para correr. Por quê? Ele não vai correr. Ou seja, ele não vai fugir, ele vai de frente. Ele vai encarar. Já viram? Às vezes é um cachorro grandão. E tem um cachorrinho, o cachorrinho está dando lição de moral no cachorro grande. Porque o pequeno tem audácia, tem coragem. Nós, no mundo espiritual, se nós nos acovardarmos, você vai apanhar todo dia na escola. Vão pegar a sua merenda. Vai sofrer bullying espiritual, emocional. Se você é fraco emocionalmente, vai entrar numa crise, não vai querer sair na rua. Porque eu sofri um trauma, eu não quero repeti-lo. Ou seja, eu não quero aquilo de novo para mim. Ao invés de se fortalecer. A dor ou ela te constrói ou ela te destrói. E é você quem decide. Todos nós aqui sofremos. Porque nós veremos que a dor ela é inevitável. O sofrimento é inevitável. Ou você usa para se fortalecer, ou você estará cada vez mais fraco. E quando a pessoa é fraca, o franzino é o que mais apanha na escola. Para quem já passou pela escola, sabe disso. E que nós não sejamos assim no meio espiritual. Você conhece alguém assim? Normalmente são pessoas dependentes de alguém mais forte. Na geração de hoje seria o papai, ou a mamãe, ou o pastor. E aí sempre tem que buscar o pai, sempre tem que buscar a mãe, porque é fraco emocionalmente. Não é independente. Não foi cortado o cordão umbilical. Via de regra, são pessoas super protegidas pelo papai e pela mamãe. E o que acontece é que até a autoestima da pessoa é baixa. Por quê? Porque ela não acredita que pode. Ela não exercita a fé. Porque o ambiente é controlado. Tudo chega muito fácil. Tudo é muito previsível. Então, quando uma criatura dessa cai no campo de batalha, é o chamado geração Nutella. Yakult? Não, Danoninho. Que vergonha. Por isso, às vezes a moça se casa com um rapaz e o rapaz, ele tem medo de tudo, não é proativo, medo de barata, medo de rato.
E olha que os seres são bem menores. Medo de tomar iniciativa, aí não melhora no emprego, não é promovido, não cresce, porque foi acostumado num ambiente previsível. E dodói, se alguém falar alguma coisa, para encorajá-lo, para exortá-lo, não aceita. Bloqueia no WhatsApp, te bloqueia no Facebook, não fala mais com você. Pessoas hipersensíveis. Você conhece alguém assim? 2 Coríntios, capítulo 11, por favor, vá comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 28. Eu gostaria que você pegasse agora o seu cristianismo e o comparasse com o do apóstolo Paulo. O que é necessário para te barrar? O que é necessário para te impedir de evangelizar? O que é necessário para que você deixe de servir a Jesus? E agora vamos comparar com o apóstolo Paulo, pelo que ele passou. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles. Quem aqui já apanhou de vara? Vara de marmelo, chicote, cabo de aço, não sei. Paulo, ele foi açoitado. Era um executor, era alguém pago para açoitar. Era alguém forte, que estava ali açoitando a Paulo, chicoteando a Paulo. Mais do que eles, em prisões. Alguém que já foi preso em razão do Evangelho? Em perigo de morte. Muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Tinha uma lei que dizia que poderia chicotear no máximo 40 vezes a pessoa. O judeu, com medo de errar, chicoteava 39 vezes. 5 vezes ele passou por isso. 5 vezes ficou nu, as costas de fora, e ele foi chicoteado fortemente. 1, 2, a carne ficava viva. Quando ele dizia, trago comigo as marcas do Senhor Jesus, eram as cicatrizes, porque ele não se calava, porque ninguém o detinha, porque ninguém o impedia de continuar a carreira que lhe foi proposta. Isso é cristianismo, isso é não ser um cristão dodói, hipersensível. Para mim já tinha sido tão chicoteado, foi pronto, agora já foi a 3ª vez, mais 2, eu aguento. Porque para mim o viver é Cristo, e se eu morrer, em razão disso, é lucro, é ganho. É essa geração que tem que renascer, é essa geração que deve prevalecer, que deve predominar entre nós. 3 vezes fui açoitado com varas, agora não é chicote não, agora é com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, jogado num buraco. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Além disso, ainda tinha falso irmão. Gente que infiltrava nas igrejas para delatar os pastores, para dizer quem comandava o grupo, para dizer quem estava ali naquele meio, para perseguir. E além daqueles que realmente queriam o mal da igreja, entravam para destruir a igreja. E nós sabemos que ele foi um fundador de igrejas, um missionário. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Tem gente aqui que não consegue esperar o culto terminar para descer para beber água. Eu estou acostumado a ficar dias sem beber água. Em naufrágio, naquela situação, eu não podia beber da água do mar. Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Por onde ele passou e instituiu uma igreja. Ele sofria porque no seu coração ele orava e cuidava dessas igrejas. Irmãos, esse aqui é o cristão modelo. Cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo, seguidor de Jesus. O meu Senhor Jesus, ele foi escarnecido, ele foi açoitado, ele foi zombado, ele foi criticado, ele foi ameaçado de morte, ele foi condenado à morte por fazer o bem. E se o meu mestre, o meu Senhor, ele suportou a afronta e foi até o fim, e em tudo foi tentado e sem pecado, por que eu não posso sofrer? Por que eu não posso ser rejeitado pelos da minha família? Por que eu não posso ser diferente dos meninos da escola? Por que eu não posso padecer? Porque eu não quero me corromper junto com os demais que estão usando de desonestidade no comércio, no trabalho. Esse mundo é tão difícil, é tão difícil seguir Jesus. Eu acredito que foi tamanha facilidade para seguir e servir a Jesus hoje, que produziu uma geração tão fraca como a nossa. Porque era na base da perseguição. Hoje nós dizemos, culto, quarta-feira. Temos reuniões, o local é esse, igreja de portas abertas, estampada ali a logo da igreja, igreja. Se fosse algum tempo atrás, na época da igreja primitiva, tudo de porta fechada, nós teríamos um culto aqui, cantaríamos baixo, oraríamos, e nós não saberíamos onde seria. Primeiro fazer o seguinte, o culto de quarta-feira vai ser lá na casa do Igor. E depois, lá a gente descobre. Porque tinha que ser algo escondido, secreto. Irmãos, chegou um ponto que para os cristãos, quando eles se escondiam nas cavernas, que para fazer o pão, eles tinham uma espécie de pequena chaminé passando a montanha, e eles tinham que fazê-la à noite, para que a fumaça não despertasse a atenção dos perseguidores. Não podiam ir para escolas, não podiam ter acesso nenhum a qualquer facilidade da cidade, pela perseguição. E isso produziu pessoas fortes de oração, que jejuavam, que entendiam que estavam lutando, não contra a carne e o sangue, mas que era o próprio demônio usando pessoas, usando o sistema, usando o mundo para tentar destruir a igreja. E quanto mais o diabo pressionava, mais avante eles iam. Quando eram lançados no Coliseu, e ali se tornavam motivo de chacota, a Bíblia diz em Hebreus que eles colocavam sobre eles peles de cordeiros e soltavam as feras para serem devorados por leões, por tigres. Os colocavam como tochas humanas. E a Bíblia diz a história diz e revela que muitos deles naqueles momentos estavam cantando hinos de adoração a Jesus. Vocês podem me matar, mas eu não negarei o meu mestre. E quanto mais cristãos eram mortos, quanto mais sangue era derramado, mais pessoas se convertiam. Porque quem estava lá na plateia, não para assistir um jogo de futebol como hoje, mas para assistir cristãos sendo mortos, ao fio da espada, esquartejados, cerrados ao meio, colocando 2 carros, aquelas bigas, para um cavalo puxava de um lado, o cavalo puxava do outro, a pessoa ficava amarrada e ela partia ao meio. Isso era visto publicamente, para servir de testemunho para quem desejasse ser cristão. Só que quando essas pessoas que estavam lá aceitavam a morte, até para terem uma melhor ressurreição, quem estava na plateia, de onde vem isso? De onde vem tanto amor, tanta perseverança, tanta convicção? E as pessoas começavam a se converter. E o sangue dos mártires foi a semente do Evangelho. E o diabo ele mudou a estratégia em algumas partes do mundo. Está bem facilitado para nós.
quando ele descobriu que não podia destruir ou acabar com a igreja, ele entendeu que a melhor forma era contaminar a igreja, era corromper a igreja e destruí-la de dentro para fora, produzindo pessoas fracas, pessoas que, a Bíblia diz, se devoram umas às outras, ficam brigando entre si, ao invés de se preocuparem com a salvação de almas, ao invés de procurarem a santificação das suas próprias vidas, parando de ficar colocando o dedo, apontando para aquele que tem pecado. Irmãos, o sofrimento ele é inevitável, inevitável. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, é o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. O sofrimento ele é inevitável. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Quer viver e seguir a Jesus, você padecerá perseguição. É de forma unânime. A Bíblia diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci ao mundo, disse nosso Senhor Jesus Cristo em João 16:33. E temos Salmos 34:19, que diz: muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor o livra de todas, de todas. Creia. Ah, mas eu não quero. O sofrimento é inevitável, faz parte do seu crescimento, faz parte do seu amadurecimento. É o treinamento, junto com experiências em combate, que melhoram o desempenho, a performance de um soldado. Os testes de resistência, para saber até onde consegue nadar, há quanto tempo consegue ficar debaixo d'água, quantas flexões consegue fazer, segurando em barras, é para que, quando em guerra, ele precise, de fato, ficar debaixo d'água, ele já tenha treinamento para tal. Quando ele precise passar por um grande lago, ou ali no naufrágio, chegar à praia, ele tem a capacidade para isso. Por quê? Porque ele já treinou antes, ele já sofreu antes, ele se preparou antes. Por isso, Deus permite o sofrimento nas nossas vidas, para a nossa capacitação, para o nosso treinamento, para nos tornarmos pessoas mais fortes. E algo bonito em tudo isso é que o sofrimento, ele é suportável. Suportável. Paulo diz em Filipenses 4, 12 a 13. Agora, vamos para lá, estamos quase encerrando por essa noite. Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. É nesse contexto que ele diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele diz no verso 12: você está abatido. Sabe aquele dia que parece que um trator passou em cima de você? Que você está abatido emocional, espiritualmente, passou por dificuldades, foram traições, pessoas que você confiou tudo, e essa pessoa, ela se aproveitou da confiança que tinha, e tudo de ruim aconteceu? Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda a maneira, toda, e em todas as coisas estou instruído, ou seja, eu fui treinado, eu fui capacitado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu estou pronto. Verso 13, todos por favor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A fortaleza, a força vem de Cristo. E é nessa fortaleza, na força que recebemos do alto, que eu posso dizer: eu aguento. Veio o desemprego, eu suporto. Veio um problema de saúde, um diagnóstico, eu posso passar por isso. Problemas em casa, eu posso. Abatimentos, eu posso passar por isso. Fome, posso também. Eu tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus que me fortalece. Então a pergunta é: o que vai pará-lo? O que vai, de fato, servir de obstáculo para que você vire as costas para Jesus e seja um desertor? Porque para o apóstolo Paulo, parece que nada o impedia.
E assim como ele, nós podemos seguir o seu exemplo. Assim como ele, nós podemos levantar do nosso meio um renovo de pessoas fortes, que não se abalam facilmente. Pessoas que vão fazer o que tem que ser feito. Doa a quem doer, custe o que custar, porque sabemos a quem servimos. E o sofrimento, ele é suportável. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Não vai permitir, acima do que eu posso suportar é impossível. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Para toda tentação, para toda dificuldade, tem um escape. A sabedoria está em descobrir qual escape é esse. Porque não pensa que a tentação que vem sobre você, a carne é fraca, cedi. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas tem um escape. E a tentação que veio sobre você, ela é de forma humana, ela não tem um poder sobrenatural sobre você. Deus sempre vai trazer um escape para que você possa suportar. Foi uau, é isso que eu precisava. Então, nos momentos de maior dificuldade, quando eu penso em desistir, eu me lembro dessa passagem, foi Deus me dá mais força. É só mais um pouco, daqui a pouco você está voltando. Mais um pouquinho. Eu quero ser encontrado fiel, eu quero ser encontrado servindo, eu quero ser visto pelo Senhor Jesus como aquele servo bom e fiel. Entra para a alegria do seu Senhor. Vem comemorar comigo. Meus amados, de fato o Senhor Jesus pode voltar até mesmo durante este culto. E oxalá se Ele voltasse. Mas se não, estejamos convictos de que Ele merece toda a honra e toda a glória. Que o sofrimento vem para te deixar mais forte. Paulo, com certeza, era um cristão diferenciado. E eu gostaria de sentar e deixá-lo pregar. Ele que deveria estar aqui, pregando, falando. Porque ele viveu, ele experimentou coisas grandiosas para o nosso mestre. Eu pergunto, quais são as suas experiências com Deus? Até que ponto você chegou a sofrer pela causa de Jesus? Ou você ainda está dentro dessa geração Nutella? Esses cristãos dodói. Fiquei magoado e agora não vou mais em lugar nenhum. Não leio. Deus, eu vou fazer greve de oração, enquanto o Senhor não me responder o pedido que eu fiz. Eu já ouvi isso. Não leio mais a Bíblia, como se Deus estivesse dependendo da sua adoração. Deus, Ele continua sendo Deus, com você ou sem você. Agora você sem Deus, assim como eu, não é nada. E eu tenho que terminar, mas eu não posso dizer que há bênçãos no sofrimento por Cristo. Tem gente que sofre por bobagem, tem gente que sofre porque está colhendo aquilo que plantou, e não é desse sofrimento que estou me referindo. 2 Coríntios 12:10 diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. É importante essa parte, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesses momentos de maior fraqueza, é que eu me fortaleço em Deus, que aí eu vou buscar a Deus de verdade, vou buscar a Deus na madrugada, vou buscar a Deus em jejum, aí que eu me fortaleço espiritualmente. Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito felizes. Agrada a Deus o sofrimento. 1 Pedro 2:20, porque que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Dá para entender isso? Se você está fazendo o bem, está andando com Jesus, e você sofre agravos, e você tem uma boa atitude diante disso, Deus se agrada. E não somente isso, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Você sabe que foi injusto, que a pessoa não deveria ter feito aquilo, mas você entrega isso para Deus. Eu prefiro pagar o preço. Foi injusto? Não, mas não tem problema.
eu entrego isso para Deus. Amado, isso é ser um cristão diferenciado. E termino com Romanos 8,18. Porque para mim, tenho certo que as aflições deste tempo presente, do hoje, do agora, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não dá para comparar. Esse sofrimento, ele é tão pequeno, ele é tão transitório, que não dá para comparar com tudo que Deus já guardou e reservou para a sua igreja. Aquilo que os olhos não viram, que o coração não sentiu, que os ouvidos não ouviram, que nós não conseguimos sequer imaginar, estão reservadas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são seus. Então vale a pena sofrer por Jesus. Não sei qual é o seu sofrimento, não sei se você é o do geração Nutella, mas espero que a partir de hoje você esteja disposto a ser um bom soldado de Jesus Cristo, a sofrer as aflições como um bom soldado de Jesus. Vamos orar. Pai amado, engrandecido seja o Senhor, porque nos alistou, porque nos chamou, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, abençoe a minha vida, abençoe esta igreja, para que juntos possamos, com sabedoria e com resistência, com muita fé, viver e sofrer para o Senhor. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus, levanta homens e mulheres fortes, destemidos, que não se curvam, senão ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe e levante aquele que está ofendido, que está talvez rancoroso, rancorosa, ansioso, ansiosa, aquela pessoa hipersensível, que não tem estrutura, que não aguenta a pressão. Ó Pai, fortaleça, mas só pode aguentar se fortalecer no Senhor, porque o Senhor diz em sua palavra: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pai, se essa pessoa não buscar Jesus, ela não terá forças para seguir. Talvez tenha até desejado a própria morte, porque não tem mais forças para superar, para vencer. E eu peço também, dá sabedoria à sua igreja, para saber quais são os escapes e não cair em tentação. Ô Pai, abençoe. E ainda com cabeças baixas e olhos fechados, será que temos alguém nessa noite que diga: pastor, essa mensagem falou meu coração, eu preciso ser um cristão forte, resiliente, eu preciso ser como Paulo foi, que Deus me dê essa graça, que eu possa me fortalecer em Jesus, que Deus me dê essa misericórdia, para que eu possa amanhã, e depois de amanhã, e até o meu último dia, viver para Jesus, com ousadia, disposto a sofrer perseguição, a padecer por Ele, porque Ele é o meu Deus, e como Ele sofreu, eu estou disposto a sofrer. Ora por mim. Temos alguém? Gostaria de ver sua mão erguida. Amém, 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 amém. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um desses preciosos irmãos que disseram em seus corações e manifestaram-se com as suas mãos, dizendo: sim, eu quero ser mais forte, eu quero ter, ó Deus, essa audácia de ir em frente, para que nada venha me parar. Ó Pai, abençoe, abençoe. Dependemos do Senhor, não temos forças em nós mesmos. Eu sou tão fraco, Pai. Se eu não olhar para a cruz, com certeza eu vou ceder, eu vou olhar para trás. Então eu peço que o Senhor me ajude, assim como toda essa igreja. E ainda com cabeças baixas e olhos fechados, será que temos alguém que diga: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não sei para onde vou após a morte, eu gostaria, eu acho que eu vou ao céu, mas eu não tenho essa certeza, mas nessa noite eu gostaria de tê-la, a garantia de que ao morrer estarei presente com Jesus Cristo no céu. Ora por mim. Temos alguém? Alguém? Ó Santo Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, que o Senhor, Pai, venha salvar almas,
Que o Senhor continue nos usando como instrumentos, como, ó Pai, embaixadores de Jesus, e nos capacite para isso, com o Seu Santo Espírito. Obrigado por essa noite, por nos atender, por nos receber. Todo o culto foi em adoração ao Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E a Ele, ou por Ele, que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.